Entrando no ar, neste dia maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós temos no livro de Mateus, no Novo Testamento, vou colocar vídeo no ar, vai dar uns 2, 3 vídeos, todo o livro, fazendo sempre um resumo. Eu agradeço a YouTube, agradeço o Facebook e todos os lugares que estão transmitindo a palavra de Deus às pessoas. Eu, como embaixador da palavra de Deus, faço o melhor na leitura da palavra de Deus, para que as pessoas possam ouvir e que sirva isso de ensinamento e procedimento da forma fiel e verdadeira. Então vamos em frente aqui, 1 de Mateus e 1 versículo em diante. O livro de gerações de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão, ungido o Messias, o Salvador. Mateus 1, capítulo 17, versículo. De maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações desde Davi até que foram levados cativos à Babilônia, 14 gerações. E desde que foram levados cativos para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus 1, capítulo 18, versículo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes que se ajuntasse, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 2, o capítulo 1 em diante. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herode, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém adorar. Sua estrela vimos no Oriente. Então, a matança dos meninos em Belém, através de Herodes, mandou os meninos de 2 anos para baixo, Lá em Mateus 2, o capítulo 17 e 18, versículo. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá foi ouvida a voz de grande lamentação, choro e grande pranto, Raquel, que chora pelos seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existiam. Jeremias 31, o capítulo 15, o versículo. Tem mais ensinamento e explicações. Mateus 3, o capítulo 1. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, uma área perto de Jericó, e dizendo: arrependei-vos, porque já o reino do céu está estabelecido. Arrependei-vos, porque o reino do céu está estabelecido por Cristo Jesus. Chegado, está sendo oferecido a Israel, porque este é aquele João Batista, anunciador, pelo profeta, anunciado, pelo profeta Isaías, que diz: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 40, o versículo 3, 40 o capítulo e 3 o versículo. Então, iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província ao redor do Jordão, no Rio Jordão, Capítulo 3 de Mateus 6, o versículo. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Totalmente submerso na água, confessando os seus pecados, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, duas seitas dos judeus, hipócritas, zelosos, que vinham ao seu batismo, o batismo
em água, dizia-lhes, raça de víbora, serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Versículo 8. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, que confirmem, esse arrependimento, confirmar esse fruto, Mateus 3, o capítulo 3 em diante o versículo. O batismo de Jesus por João. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele, que significa o momento mais importante da história humana até então. O ministério terreno de Cristo, então, começaria. Versículo 14. Mas João opunha-se-lhes, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. E Jesus respondendo, disse-lhe, deixa, pois agora, primeiro que eu seja batizado, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Batismo em água é um tipo da morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 3 a 5, mais ensinamento. Então ele o permitiu. Mateus 3, o capítulo 16, o versículo. E Jesus, depois que foi batizado, era o início do seu ministério terreno. Saiu logo, imediatamente da água. Refere-se ao batismo por imersão e não por borifos. E eis que o céu se abriu para ele. O Senhor Jesus Cristo, a quem o céu se abriu, e foi visto o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que em forma de pomba descia e vinha sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia, a voz de Deus, o Pai, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui se manifesta a Trindade. Pai fala e o Espírito desce e o Filho ora. Lá em Lucas 3, o capítulo 21 e 22, os versículos. Então, aqui em Mateus, agora 4, o capítulo 1 em diante. A tentação aqui, Tentação de Jesus no deserto pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome, com exceção de Cristo. Só 3 homens na Bíblia jejuaram durante 40 dias e 40 noites. Primeiro, Moisés, lá em Deuteronômio, 9 o capítulo e 9 o versículo 18 e o versículo 25. Novamente, Deuteronômio, 10 o capítulo e 10 o versículo. Agora, em Josué, o segundo, jejuou, está lá em Êxodo 24, capítulo 3 a 18 os versículos. Novamente, Josué 32, o capítulo 15 e 17 o versículo. Agora, Elias, lá em Reis, 1 Reis 19, o capítulo 7 e 8 versículo. Em Mateus 4, capítulo 3, o versículo. E chegando-se a ele, o tentador, que foi Satanás, chegando a Jesus, disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão. Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei,
se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Amém? Que Deus seja sempre louvado, né? Que maravilha que a gente aprende estudando, né, os procedimentos dessas pessoas, né, que tiveram e chegou até a nós, né? Pessoas, as gerações aqui no começo que foi lido, o batismo aqui de Jesus, né? Então, e o ministério de próprio Jesus, né? E a tentação que teve ele com Satanás, né? Tentando que eu adorasse, pois que tinham jejuado tudo aquele tempo, sentiu fome e lá veio a oferta, botamos assim. Mas Deus está sempre com ele, conosco, em todos os lugares. Nós temos que ficar firmado na palavra de Deus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que nos leva, nos conduz ao eterno lugar, está preparado por cada um de nós. Os dias que estamos vivendo, está se apressando as coisas. Cada dia está mais próximo a vinda do Senhor. Estamos esperando aquele maravilhoso arrebatamento, Paulo falou aos Tessalonicenses, para que se cumpra, para que nós podemos subir, se encontrar nos ares, com o nosso Salvador Jesus Cristo, depois permanecer com Ele, e junto pelas batalhas que está tendo mais para frente, os outros eventos. Que Deus possa abençoar todas as pessoas que vão ouvir e assistir essas palavras, que fiquem no coração, na família, nos lares, hoje, amanhã e sempre. Amém.